Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais épicas de todo o universo, a biografia de uma estrela. É para esquecer aquela ideia de que o céu noturno é algo estático, sabe? A gente vai acompanhar, passo a passo, a jornada incrível desde uma simples nuvem de poeira até a criação de um sol. Um sol que brilha forte. Pode parecer uma pergunta óbvia, mas pensar nisso muda tudo. As estrelas não são eternas, elas não estiveram sempre aí. Elas têm um começo, um meio e um fim, como tudo na vida. E a história desse nascimento, olha, é mais fascinante que qualquer ficção científica. Então, como é que uma estrela vem ao mundo? Ok, vamos começar essa história. E toda boa história tem um ponto de partida, certo? Para uma estrela, esse lugar é um dos ambientes mais lindos e, ao mesmo tempo, caóticos do universo. Um berçário estelar. É isso mesmo. Estrelas não aparecem do nada, no vácuo. Elas nascem dentro de estruturas gigantescas, as nebulosas. Pensem nelas como as grandes maternidades do cosmos, cheias da matéria-prima essencial, basicamente gás e poeira, só esperando a hora certa para se transformar em algo espetacular. Agora, o que faz essa nuvem toda dispersa virar uma estrela? A resposta é uma força que a gente conhece muito bem aqui na Terra, mas que em escala cósmica age como uma verdadeira artista, uma escultora invisível, a gravidade. E olha, esse é um processo que exige uma paciência cósmica. Muitas vezes precisa de um empurrãozinho, tipo a onda de choque da explosão de uma outra estrela por perto. Aí, ao longo de milhões de anos, a gravidade começa sua dança, mas juntando grãozinhos de poeira, átomos de gás, pouco a pouco, se formam umas regiões mais densas, e uma delas está destinada a virar o centro de toda a ação. É aqui que a história fica emocionante. Esse aglomerado de matéria ainda não é uma estrela. Pensa nele como um bebê estelar, prestes a dar seu primeiro sopro de luz. A gente está chegando perto do grande momento, o da ignição. Esse núcleo denso e quente que se formou é o que a gente chama de protoestrela. Ela está crescendo, está esquentando, mas ainda não brilha como uma estrela de verdade. É tipo o estágio final antes do grande evento. Toda a energia está se acumulando ali no centro. A tensão aqui é quase palpável. A gravidade continua esmagando a matéria para dentro e o núcleo fica cada vez mais quente, cada vez mais denso. A pressão se torna algo inimaginável. Alguma coisa está prestes a acontecer. E então, acontece. A pressão e a temperatura chegam num ponto crítico e, bum! O motor da estrela liga pela primeira vez. A fusão nuclear começa e aquela protoestrela finalmente se torna uma estrela de verdade. Mas o que é essa tal de fusão nuclear? É a alma da estrela, o coração dela. Imagina só, a pressão no núcleo é tão, mas tão intensa, que força os átomos de hidrogênio a se chocarem e se fundirem, criando um elemento totalmente novo, o hélio. E nesse processo, uma quantidade absurda de energia é liberada. É essa primeira faísca que marca o nascimento de uma estrela. Depois desse nascimento super dramático, a estrela entra na fase mais longa e estável da sua vida, a tal da sequência principal. É basicamente a vida adulta de uma estrela, uma fase que, na verdade, é bem familiar para a gente. Exato. A estrela que nos dá vida, o nosso Sol, está bem no meio dessa fase. É um equilíbrio cósmico perfeito, quase um cabo de guerra entre duas forças gigantes. De um lado, a gravidade tentando esmagar a estrela. Do outro, a energia explosiva da fusão nuclear empurrando tudo para fora. É essa a estabilidade que define a vida longa dela. E o nosso Sol está nessa fase há muito, muito tempo. Coisa de 4,6 bilhões de anos, para ser mais exato. E os cientistas calculam que ele ainda tem combustível para queimar por mais uns 5 bilhões de anos. Isso dá uma noção da escala de tempo que a gente está falando, né? Mas nem todas as estrelas vivem tanto tempo. O destino de uma estrela, quanto tempo ela vai viver e como ela vai morrer, é decidido por um único fator, a massa dela. E a regra é um pouco contraintuitiva. E aqui entra um paradoxo cósmico bem interessante. As estrelas gigantes, que têm muito mais combustível, queimam esse combustível de um jeito tão rápido, tão voraz, que elas vivem por apenas alguns milhões de anos. Agora, as estrelas menores, tipo as anãs vermelhas, essas sim são econômicas. Elas queimam combustível bem devagarinho e podem viver por trilhões de anos. Essa frase resume tudo perfeitamente. No mundo das estrelas, ter mais massa significa ter uma vida mais curta, porém mais intensa. É uma lição e tanto sobre como o universo funciona. Então, vamos resumir essa jornada toda? Tudo começa numa nebulosa. A gravidade entra em ação e forma uma protoestrela.
Aí a fusão nuclear começa e a estrela entra na sua longa fase de sequência principal. É um ciclo de criação que se repete por todo o universo. Então, da próxima vez que a gente olhar para o céu à noite, talvez não se veja só pontinhos de luz, mas bilhões de histórias acontecendo agora mesmo. E isso nos deixa com uma pergunta no ar. Qual delas será que a gente vai descobrir a seguir? Obrigado pela companhia.